gente começa o jornal falando que a produção de grãos do Brasil, aí da safra brasileira 23-24, deve ficar abaixo dos 300 milhões de toneladas. O dado está no levantamento divulgado pela Conab. Essa é a quinta redução seguida na projeção realizada pela companhia. Na nova divulgação da expectativa da safra brasileira 2023-2024, a Conab reduziu mais uma vez a produção esperada para as lavouras do país. Segundo a companhia, a agricultura brasileira deve produzir 299 milhões e 800 mil toneladas, uma queda superior a 6% na comparação com o resultado da safra anterior. No mês passado, a expectativa era de uma colheita acima das 306 milhões de toneladas. Mas para os analistas da Conab, as condições climáticas desfavoráveis diminuíram essa projeção. Em dezembro, o mapa à esquerda, a condição começou a melhorar um pouco, os maiores acumulados eles se concentraram na região mais oeste do país, isso contribuiu com a umidade do solo naquela época. Na região nordeste, tivemos menores volumes acumulados de chuva ali, então ainda manteve os índices de umidade do solo baixos. Destaque para a soja, que segundo a Conab possui expectativa de queda na produção, atingindo a marca de 149 milhões e 400 mil toneladas, redução de mais de 6 milhões com relação ao previsto no mês passado. Já o milho deverá enfrentar uma quebra maior, superior a 13%, passando de 131 milhões de toneladas previstas anteriormente para pouco mais de 113 milhões. Já para o trigo, a expectativa é de aumento de 26%, com produção prevista de 10 milhões e 200 mil toneladas. Também é esperado um resultado positivo na plantação de arroz, atingindo 10 milhões e 800 mil toneladas. Para ambos os grãos, a previsão de dezembro para janeiro aumentou. Este foi o quinto levantamento feito pela Conab para a safra 2023 e 2024, a quinta redução nas expectativas. As sucessivas quedas acontecem depois que diversas entidades representativas do agro fizeram pesadas críticas à metodologia aplicada pela companhia nos estudos. De acordo com o setor, o cenário apresentado pela Conab ainda é distante da realidade vista no campo. No caso do relatório da Conab, ele está desatualizado. Então, eles saíram, por exemplo, o ano passado, né? Então, quando foi, por exemplo, novembro, vamos supor, que saíram a campo. Em novembro ainda não se tinha o real impacto, porque a soja estava toda, ainda tinha folha, estava verde. Então, quando você olhava, não, acho que vai produzir mais ou menos bem. Só que o que aconteceu? Como o clima de dezembro, o clima de janeiro foi um clima muito quente, aquele grão, apesar de quando eles tiraram a planta, quando eles fazem a amostragem a campo, aí o que acontece? Aquele grão não encheu. Só que, infelizmente, a Conab, ela realmente ela é muito lenta, né, nas atualizações, principalmente num ano como esse. O que precisava era realmente a Conab, viu que tem problema, se manter no campo e atualizando mais rápido esses dados. Até bem pouco tempo a Conab não saía a campo para fazer coleta. Hoje, eu acho que desde 2020, ela já está com os seus técnicos a campo fazendo coletas para essas estimativas serem mais assertivas. No entanto, o que se precisa é, talvez, de um pouco mais de transparência em relação à metodologia, as amostras, o perfil das amostras, como elas são coletadas, como são analisadas as informações de satélite. Não dá para a gente esperar que um Brasil de dimensões como a gente tem, continentais, que a Conab vai ter representante em cada uma das micro-regiões para fazer esse levantamento, tanto no plantio, quanto no desenvolvimento da lavoura e na colheita. Segundo Benedito Rosa, que foi presidente da Conab no final da década de 90, há também um jogo de mercado, onde os grandes importadores dos grãos brasileiros buscam a compra quando o preço está mais baixo. A Conab anuncia um número com uma projeção feita há um mês atrás, o trabalho de levantamento, anuncia 155 milhões de toneladas de safra de soja. É claro que o preço diminui e, pior, grandes trades, grandes importadores, também do lado de cá fazem um jogo parecido com aquele que eu mencionei com a China. E quem perde com isso, ou quem deixa de ganhar, são os agricultores que têm que vender, ainda mais com o índice baixo de armazenagem que nós temos.
Antes da apresentação dos números do 5º levantamento da atual safra, o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto, reforçou a confiança na metodologia do estudo de projeção, indicando não haver mudança no atual formato de aferição dos números. E nós queremos reafirmar a confiabilidade dos dados divulgados, sabendo que a metodologia aplicada pela Conab é muito consistente e tem se confirmado nos últimos anos. Fazemos os ajustes necessários a cada levantamento. Todos os meses, nossa equipe técnica vai a campo, colher as informações em todas as regiões e estados do nosso Brasil. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, também defendeu a metodologia empregada pela Conab. Ela é conservadora, porque imagine, dá uma semana de sol, ela prevê já a quebra de safra. Dá uma semana boa de clima de chuva, ela já prevê um aumento de safra, quer dizer, vira uma gangorra. Então ela vem consolidando passo a passo os seus relatórios e de forma a buscar a precisão e orientar o mercado.